Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério Spinelli e a partir de hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo aqui no Voxcast, o canal de podcast da voxmais.com. E hoje o tema que a gente vai trazer para vocês está relacionado à oportunidade. Você sabe de fato aproveitar uma oportunidade? Um grande palestrante amigo meu disse uma vez que oportunidade ela só aparece para quem realmente está de fato preparado para se encontrar com ela. E você, tem aproveitado as oportunidades que aparecem diante de você? E a gente vai trocar essa ideia falando um pouco sobre esse tema que é de fundamental importância, até para que as pessoas não confundam muito oportunidade e chance. Chance, muitas vezes, ela se dá para aquela pessoa que não estava preparada quando a oportunidade surge. E aí a pessoa pode perguntar para ela assim, olha, eu vou te dar uma segunda chance, mas se prepare melhor. Portanto, essa é a ideia da nossa conversa hoje aqui no Voxcast, tá legal? E para a gente falar sobre oportunidade, eu queria muito falar para vocês de um tema que eu achei bastante interessante, que está registrado na Bíblia. É ali no livro de Marcos, no capítulo 5, que fala de uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue e que ela conheceu a história de Jesus. Ela ficou sabendo dessa história e ela viu naquela oportunidade a última para que ela pudesse realmente permanecer com vida. Então vamos lá, vamos discutir um pouco sobre esse tema para você entender como é que a gente pode usar o nosso conhecimento e estar preparado para receber as oportunidades quando elas surgem. Isso pode ser dentro da sua vida pessoal, dentro do seu relacionamento conjugal, dentro da sua profissão, seja numa oportunidade que surja no esporte, se você pratica esporte. A ideia é, você tem se preparado de forma adequada? Então vamos lá, existem alguns passos que são muito importantes para que você consiga entender se você está realmente se preparando para quando essa oportunidade surja, tá bom? Veja bem, essa história, se ela foi registrada no Evangelho, é porque ela tem muitas lições importantes para nos ensinar. Uma delas é sobre fé, outra delas é sobre resiliência. Outro ponto importante é sobre humildade, persistência e assumir riscos. Você está preparado para assumir riscos diante de uma oportunidade? Veja bem, por que eu estou perguntando isso e por que isso é importante você entender? Porque chega um momento em que você vai precisar tomar uma decisão. E as decisões, muitas vezes, elas não são fáceis, não é mesmo? E essa mulher conta a história de que ela ouviu dizer sobre a fama de Jesus e de que ele iria passar ali pela cidade onde ela estava. Mas é importante você entender o seguinte, essa era uma mulher que há 12 anos já havia investido tudo que ela tinha para ir em busca da sua saúde. Isso quer dizer que ela era uma mulher de posses, ou pertencia a uma família muito importante de sua época. E ela havia investido todos os seus recursos, todo o seu dinheiro com médicos, com especialistas, com todo tipo e espécie de gente que poderia e prometeu para que ela tivesse a cura e obtivesse a cura. A questão é, será que ela não foi iludida? Será que ela não foi enganada? Será que ela não se associou a pessoas que eram oportunistas e se aproveitaram, quem sabe, da ingenuidade dela? E ela muitas vezes acabou acreditando? Então vamos ver. Você tem procurado as pessoas certas para você se relacionar na direção daquilo que você tem buscado? Isso é muito importante. Às vezes, quando a gente não se associa a pessoas corretas, pessoas muitas vezes que nos iludem, a gente pode entrar numa canoa furada. E aí, meu amigo, a questão fica mais difícil para você se recuperar depois. E essa mulher, ela não perdeu de vista a sua perspectiva de cura. Então, quando um dos pontos muito importantes, um dos pontos mais importantes nesse processo de decisão é você se relacionar a pessoas que querem o seu bem. Porque, veja bem, quando nós nos associamos a pessoas que, de fato, estão interessadas na nossa melhora e no nosso crescimento, a gente pode realmente tomar a decisão correta e ir adiante para aproveitar essa oportunidade quando ela surge. Quem são as pessoas que você pode confiar? O seu mentor de cura, quem sabe? O seu mentor de sabedoria? Quem são as pessoas que vão te dar forças necessárias para que você não desista no meio do caminho? Quem é o seu mentor de avanço?
aquele que vai te dar a força necessária, o direcionamento e vai te animar e te motivar para que você não desista no meio do caminho. Veja, a história dessa mulher percorreu durante 12 anos de sofrimento, de luta, de muita tristeza, de muito sofrimento, mas ela não perdeu de vista a perspectiva de ser curada. Então, o primeiro ponto aqui é: acerque-se de pessoas que de fato querem o seu bem de forma incondicional. Só assim você vai poder conseguir caminhar com força, mesmo que você caia algumas vezes, mas você vai ter algumas mãos que vão lhe reerguer para você continuar na sua jornada. Outro ponto importante é não desistir dos seus objetivos. É fundamental você ser persistente na sua jornada. Porque, veja bem, nós podemos aprender com essa história que ela nunca perdeu o foco de encontrar a solução para o seu problema. Muitas vezes, nós desistimos no primeiro não. Quantos nãos ela recebeu ao longo dessa trajetória? Você tem conseguido ser persistente naquilo que você de fato acredita? Porque a visão dela era muito clara a respeito da cura. Ela sabia que no momento certo ela ia conseguir a cura. Mas quando você está em busca de uma carreira promissora e em busca do sucesso, como as pessoas falam, seja quem sabe numa parte artística, musical, eu não sei qual aquilo que você busca de verdade, mas você já desistiu alguma vez? Ou você consegue manter a sua visão clara, entendendo que você pode atingir e realizar o teu sucesso? Ou você desiste no primeiro não? Porque muitas pessoas acabam não conseguindo conquistar aquilo que quer, mesmo que tenha visão a respeito daquilo que se espera, ela não consegue dar continuidade, porque ela não tem forças necessárias para conseguir caminhar até a direção daquilo que ela busca. Ou seja, não desista dos seus objetivos, seja persistente, consistente naquilo que você faz até você atingir o seu propósito final. Outro ponto que eu observei nessa história da mulher que estava em busca da cura é que ela sabia que estava correndo muitos riscos. E qual era o principal risco que ela corria? Uma mulher com fluxo de sangue, naquela época, nas leis judaicas, ela estava correndo risco de vida, porque ela poderia ser apedrejada, porque a mulher com fluxo de sangue, ou ela é considerada imunda, ela não poderia tocar em outras pessoas. Mas veja bem, quando ela viu aquele mar de gente, sabendo que Jesus iria passar por ali, ela fez um plano estratégico. Ela pensou o seguinte: não vou tirar os meus olhos dele, vou passar entre a multidão, e se ele é tão poderoso quanto dizem que ele é, basta que eu apenas toque no seu manto e eu vou sair curada. Esse foi o planejamento estratégico que ela criou para que ela pudesse realmente chegar até Jesus e tocar no manto dele. Você faz um plano estratégico adequado? Você procura saber quais os riscos que você pode correr nesse caminho, nesse trajeto que você planejou? Porque olha só a situação dela. Se descobrissem que ela estava com fluxo de sangue, ela poderia ser morta ali mesmo, ser apedrejada diante de todas as pessoas. Ela sabia que corria esse risco. E muitas vezes nós não queremos correr riscos em direção àquilo que nós acreditamos que vai ser bom para nós. Qual o tamanho da força que você tem para agarrar de fato essa oportunidade em direção àquilo que você realmente acredita? Ela acreditava que Jesus poderia curá-la. Ela acreditava que ela sairia dali completamente sã, curada, para poder viver uma nova vida. Afinal de contas, eram 12 anos de sofrimento. Quanto tempo você consegue resistir? E você sabe que pode correr riscos? Você tem enfrentado as situações difíceis que aparecem diante de você? Ou simplesmente, na primeira dificuldade, você desiste e diz assim: eu acho que essa história não é para mim. Não, eu acho que eu ainda não estou preparado o suficiente. Não, eu vou fazer mais um curso porque eu acho que ainda não tenho condições de fazer essa atividade. E você vai procrastinando aquela decisão porque você não acredita em si mesmo. Ou tem medo do olhar julgador das pessoas porque não se sente preparada para assumir esse risco de fato em direção àquilo que você quer. Aquela mulher não teria mais uma nova chance. Ela não teria uma outra oportunidade. Aquela era a última chance que ela tinha. Portanto, ela não perdeu a perspectiva. Ela foi em direção a Jesus e tocou no manto dele. O que ela não esperava
é que Jesus percebeu que dele saíra poder e ele quis saber quem foi a pessoa que tocou no manto dele. Os discípulos estavam ali, acho que foi Pedro que até perguntou para ele, mas Senhor, a multidão está aglomerada aqui ao teu redor e você está perguntando quem tocou em você? Você já passou pelo meio de uma multidão? Eu lembro de uma história quando eu morava em São Paulo, né? Tinha que pegar o metrô depois do horário do trabalho, do horário do rush. E quando você entra numa estação de metrô, de trem lá em São Paulo, é aquela multidão de gente. Para você conseguir entrar no trem, é uma dificuldade muito grande. E quando você consegue entrar, eu me lembro que parece que a calça ficava do outro lado, né? Ela saía, ela quase saía, era quase arrancada de tantas pessoas se aglomerando ali, apertado para poder conseguir entrar num vagão do metrô. Aquela mulher teve essa dificuldade, ela teve que passar no meio da multidão até chegar a Jesus. E quando ela saiu de fininho, depois que ela percebeu que ela tinha sido curada, ela foi notada. E Jesus quis saber quem era. E qual foi a dificuldade dela? Será que eu volto? Será que eu continuo? Será que eu me arrisco agora e tenho que deixar as pessoas saber o que eu realmente fiz? Ela estava trêmula, ela estava atemorizada. Ela queria simplesmente receber a bênção e sequer agradecer. Você agradece por aquilo que você tem, pelas oportunidades que surgem diante de você? Porque um dos pontos importantes no processo de crescimento das pessoas, seja pessoal ou profissional, é a gratidão. E ela estava indo embora sem ao menos agradecer por aquilo que ela havia recebido, que era a cura. E ela um pouco envergonhada, sem jeito e atemorizada, porque assim o plano dela poderia ser descoberto. Mesmo assim ela parou, voltou até Jesus, se ajoelhou e agradeceu e contou para todas as pessoas o que havia acontecido com ela. E esse é um outro importante, outro ponto fundamental para o desenvolvimento das pessoas. As pessoas precisam saber o que você foi capaz de fazer naquele momento em que todas as circunstâncias eram desfavoráveis e até mesmo que daquilo poderia não dar certo. Você precisa contar os resultados daquilo que você conseguiu. Você precisa mostrar para as pessoas quais os passos que você deu até conseguir realizar o sucesso, atingir o sucesso ou conseguir realizar aquele sonho que você tanto esperava. As pessoas precisam saber qual foi o meio que você utilizou. Dessa maneira, elas também poderão ser abençoadas. Porque esta foi a resposta de Jesus. Filha, você foi curada, a tua fé te salvou. Vá em paz. Aquela mulher não só foi curada da situação física dela, mas ela foi curada a sua parte espiritual e mental. E quantas pessoas naquela tarde foram abençoadas com aquela história e começaram a acreditar então no poder milagroso de Jesus na vida delas também. O milagre da vida das pessoas que fazem por merecer é contar as suas experiências, quais foram as suas dificuldades, os riscos que você correu na sua vida, o momento certo da decisão que fez você atingir o ponto A, o ponto alto de toda a tua trajetória que levou você ao sucesso. Essa história pode fazer com que outras pessoas também consigam sair da ociosidade, do medo de encarar as dificuldades e formar uma nova história. Essa é a oportunidade que você tem a partir de agora. Porque o tema que nós trouxemos mostra justamente que nós somos canal de bênção na vida das outras pessoas e mostrando a elas aquilo que nós fizemos, poderemos também fazer com que outros consigam atingir os seus objetivos. Tem uma piada que eu achei até interessante, de um camarada que sempre jogava na loteria e ele sempre pedia para Deus ajudá-lo a conseguir ganhar na loteria. E ele insistia, todos os dias ele orava para Deus, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Aí, depois de muito tempo, Deus um pouco aborrecido, até entediado com aquela história, as nuvens do céu se abrem, Deus aparece para ele e fala, meu filho, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar a ganhar na loteria, mas por favor, compra o bilhete. A oportunidade só aparece para quem de fato está preparado. Você tem se preparado para receber aquilo que você acredita que merece? Não basta querer, tem que ir em direção à realização dos seus sonhos. Independentemente do que esteja pela frente, eu tenho certeza que você vai conseguir.
Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Até o nosso próximo encontro aqui no VoxCast, o canal de podcast da voxmais.com. Forte abraço.